Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É muito bom poder estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite e juntos adorarmos o nosso Deus. Mas antes de iniciarmos os nossos trabalhos nessa noite, o nosso culto ao Senhor, eu gostaria de dar alguns recados para os irmãos. O primeiro recado é que os nossos trabalhos, que nós estávamos fazendo presencialmente durante a semana, estão sendo feitos de maneira online. Então nós já explicamos lá no grupo, mas se você não teve a oportunidade de acompanhar, na terça-feira nós temos a reunião de oração e nós estamos fazendo essa reunião de uma maneira diferente. Estamos fazendo ela pelo grupo da igreja, lá o grupo de WhatsApp. O pastor grava então uma mensagem inicial, grava um devocional breve, dá algum tempo para que nós coloquemos os nossos pedidos de oração. Os irmãos que estão presentes naquele momento, que vão participar, respondem positivamente, e nós então distribuímos e gravamos em áudio as orações e acompanhamos assim, uns com os outros, as orações que estão sendo feitas. Essa semana nós já fizemos desse formato, foi muito bom, foi uma bênção, e nós incentivamos a igreja que participe, que esteja orando, buscando o Senhor nesses momentos que nós estamos passando. Nos cultos de quinta-feira, culto de estudo e meditação na palavra do Senhor, também está sendo de forma online. O pastor está publicando o vídeo e colocando lá toda a liturgia, Então não seja só espectador, mas ouça os louvores, adore o Senhor, cante, participe da mensagem, ouvindo, refletindo, lendo junto nas Escrituras. É momento de adorarmos o Senhor. Da mesma forma que nós vamos fazer nessa noite, nós também temos feito nas noites de quinta-feira, ok? Os demais recados nós estamos sempre disponibilizando no grupo da igreja. Um outro recado bastante importante que eu gostaria de passar também é a respeito dos dízimos e das ofertas. Se você separou essa semana para ofertar, para dizimar, você pode fazer isso fazendo um depósito na conta da igreja, uma transferência, Você está vendo aí o número da conta da igreja, os dados necessários para que esse depósito seja feito. Ou, se você tem uma dificuldade, não tem aplicativo de banco, não trabalha de maneira online, você pode também solicitar a um dos nossos diáconos, os telefones estão aqui na tela também, para que eles façam a coleta do envelope aí na sua casa. E eles vão buscarem na sua casa e depois vão entregar para você o envelope para que você deposite, oferte e entregue o seu dízimo, ok? Vamos então adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor através desse culto, e para isso eu convido você a ler junto comigo a palavra do Senhor, um texto conhecido nosso, mas é sempre bom nos lembrarmos. Acompanhe a leitura aí comigo do Salmo de número 62, versos 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Amados, como é importante nesse período em que nós estamos vivendo, de tanta incerteza, insegurança, momentos em que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir e temos preocupações que nos assolam, nada melhor do que nós nos debruçarmos no conhecimento que esses 2 versículos do Salmo de número 62 nos trazem à memória. Esse salmo nos lembra que nós podemos descansar em Deus, porque dele vem a nossa salvação. É muito bom nós respeitarmos as regras e mantermos o nosso isolamento nesse período. É importante nós nos precavermos, termos uma boa higiene, uma boa alimentação, usarmos máscara, enfim, tudo isso é válido e nós temos que fazer. Mas, amados, nós temos confiança no Deus que nós servimos. E Ele é o Senhor de toda essa situação. Nada escapa do controle do nosso Deus. E o salmista está dizendo isso, que a nossa alma pode descansar em Deus, porque é dele que vem a nossa salvação, o nosso socorro. E o verso de número 2 diz que somente Ele é a rocha que nos salva. Ele
é a nossa torre segura. E, portanto, se nós estamos nele, se nós estamos em Cristo, nós jamais seremos abalados. Adote isso para o seu coração, tenha isso para o seu coração, a verdade do Senhor para a sua vida. E vamos juntos adorar o Senhor, ouvindo um hino agora e adorando o Senhor através dele. Seja louvado, Deus supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Israel. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque mais uma vez o Senhor manifesta a tua bondade para conosco, nos dando a oportunidade de nos reunirmos assim, de maneira virtual, ó Deus, mas juntos te adorar, bendizer o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome por tamanha bênção na nossa vida. Ó Deus, nós queremos te entregar louvor, gratidão, adoração. Mas para que tudo isso aconteça, Senhor, nós precisamos da orientação do Senhor, da doce presença do Espírito Santo na nossa vida, nos dirigindo, nos abençoando nesse momento de culto, Pai. E que todas as partes desse culto, cada oração, cada louvor, cada leitura, cada singeleza de coração, Pai, sejam para a honra e para a glória e para louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos ler mais um texto das Escrituras. Texto também conhecido nosso, texto que está no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo de número 3, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amados, eu tenho certeza que nesse período, principalmente, você, por muitas vezes, perde a paciência, não é verdade? E a gente, dessa forma, então, pensa coisas que não deveríamos pensar, nós agimos de maneira que nós não deveríamos agir, e desta forma nós desagradamos o nosso Deus. Mas a palavra de Deus, a boa e santa palavra de Deus, nos orienta que nós devemos suportar uns aos outros, que nós devemos dar suporte, que nós devemos estar juntos, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, chorarmos com aqueles que estão em dificuldades
e orarmos uns pelos outros. Nós devemos viver em comunhão, essa comunhão que o Senhor mesmo nos ensina e nos dá. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros, como o Senhor mesmo nos perdoou. Olha o padrão de perdão que nós devemos ter uns para com os outros. O mesmo padrão que o Senhor teve conosco. Perdoarmos o nosso irmão, assim como Cristo nos perdoou. Isso é muito importante, amados. E também a palavra diz que, acima de todas as coisas, nós devemos nos revestir de algo precioso que Deus nos dá, que Deus nos deixou, que é o amor. Nós devemos nos revestir do amor de Deus e assim espalharmos o amor de Deus uns pelos outros e tornar o nome do Senhor nosso Deus conhecido. Espalharmos o amor do Deus Todo-Poderoso e revestirmos deste amor, que é o elo perfeito de Deus. Amados, se você tem motivos para orar nesta hora, se você tem motivo para pedir perdão ao Senhor ou para declarar perdão sobre a vida de alguém, entregar perdão para alguém ou receber o perdão de alguém, ore nesse instante, clame ao Senhor que oriente o seu coração, que você possa ter uma busca sincera dentro de você e, desta forma, saber tudo aquilo que você tem feito e desagradado ao nosso Deus. E na presença dele nós vamos juntos orar, pedindo perdão ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus que derrama a tua misericórdia sobre a nossa vida e ela se renova sobre nós a cada manhã, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua fidelidade, Deus, dura para todo sempre, e o Senhor é para sempre louvado e adorado no nosso coração. Ó Deus, confiados nos méritos de Cristo, ó Deus, nós te pedimos perdão, te pedimos que o Senhor, que é todo poderoso e conhece e tem poder para perdoar, perdoe-nos, ó Deus. Perdoa, Senhor, o pecado da tua igreja, perdoa, Senhor, o nosso pecado individual, o nosso pecado, Deus, aquele que está aqui escondido dentro do nosso coração e que o Senhor sabe, ó Deus. Confessamos agora na tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor, que é tão bom, o Senhor que tem poder para perdoar pecados, que o Senhor nos limpe nesta hora, Pai, e que nós possamos assim, limpos, transformados, purificados pelo Senhor, juntos adorarmos o Senhor com alegria, com toda a devoção do nosso coração. Fica conosco, ó Deus, e nos perdoa, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, agora nós vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Vamos cantar mais uma vez do início. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. É para isso que nós nos reunimos, para adorar, para bendizer o nome do nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda a nossa gratidão. E é isso que nós queremos demonstrar através do nosso cantar, através do nosso louvor. Nós queremos bendizer o nome do nosso Deus. Vamos adorá-lo. Deus maior, vamos declarar: não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Vamos cantar do início. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
seu louvor, foi para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor, foi para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, foi para o seu louvor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, há momentos em que nós queremos declarar tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós temos no nosso coração, na presença do nosso Deus. Mas há tempo de calarmos, de aquietarmos a nossa voz e clamarmos a Deus que Ele fale conosco, que Ele fale ao nosso coração, que Ele fale e mostre para nós tudo aquilo que nós precisamos. Que Deus fale comigo, que Deus fale com você nesta hora e que você possa ouvir a santa, doce e bendita voz do Senhor no seu coração. Vamos adorá-lo, vamos clamar a Deus que Ele venha falar conosco. Silencio meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Na presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. Silencio meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão
comigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. É tua minha vida. É tua minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, Senhor, fala comigo. Eu ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por poder desfrutar da liberdade que o Senhor nos dá, de poder te adorar, de poder te bendizer, de poder, ó Deus, levantar as nossas vozes em adoração, cantando ao Senhor daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, de quem o Senhor é, do seu poder, da sua misericórdia, do teu amor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos presentear com momentos tão preciosos na tua presença. E agora, ó Deus, que nós vamos receber a ministração da tua palavra, Senhor. Que esta canção, ó Deus, seja a nossa oração. O que nós clamamos, fala comigo. Fala com cada um dos teus servos que te ouvem nesta hora, ó Deus. Usa o teu servo para ministrar a palavra. E fala, Pai querido, ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Nós, mais uma vez nessa noite, estamos reunidos agora para ouvir a palavra de Deus. Já louvamos, já falamos com Ele através da nossa oração. E agora o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Que o nosso pensamento esteja voltado única e exclusivamente para o falar do Senhor com os nossos corações e mente, como nós cantamos agora há pouco. E eu convido você a acompanhar o texto, carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 17. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados. Senhor, nosso Deus, obrigado por esses momentos que passamos, ó Deus, na Tua presença, mesmo que distantes um dos outros, Senhor, mas em espírito e em verdade, Senhor, nós estamos unidos para Te louvar, para Te cultuar, para render graças ao Teu santo e bendito nome. Senhor, neste momento do culto, fala conosco realmente, Pai, como nós cantamos já e agora pedimos em oração. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Sê conosco, Pai, nesse momento, que o Teu Espírito nos assessore, Pai, abrindo as nossas mentes e o nosso coração para entendermos o Teu recado nesta noite. Assim nós pedimos, Pai, e agradecemos já em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.
Amém, amados? E primeiramente nós temos aqui uma carta de Paulo, e essa carta fala a um discípulo amado, a um pastor. E nós temos aí no Novo Testamento as duas cartas a Timóteo e a carta de Tito, que são também chamadas cartas ou epístolas pastorais, justamente por causa dessa orientação do apóstolo a novos líderes, aqueles que estavam despontando como novos pastores da igreja primitiva. E nós vemos aqui que em determinado trecho, Paulo, com esses versículos que nós separamos aqui, ele para então de dar essas instruções e essas exortações aos seus servos, aos jovens pastores que estavam ali, e ele faz uma confissão. E essa confissão, amados, nos traz alguma reflexão para nós nessa noite. É justamente sobre essa confissão de Paulo que eu quero meditar com os amados irmãos. Ele diz assim, que Cristo Jesus, verso 15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa confissão de Paulo é que nós queremos meditar um pouquinho, amados, a respeito daquilo que Paulo disse e a respeito também das nossas vidas com relação a essa confissão. O verso 15, então, ele traz duas grandes verdades antes de fazer essa confissão. Então, antes dele fazer essa confissão, ele traz duas verdades para nós. Ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E em segundo lugar, a outra afirmação, outra verdade, ele diz assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Duas afirmações, duas grandes afirmações verdadeiras a respeito daquilo que Paulo vai tratar na sua confissão. Essa é uma confissão de que Paulo, amados, ele está dizendo que ele seria o principal dos pecadores. Seria mesmo verdade isso que Paulo está falando? Se isso é verdade, sendo Paulo servo de Cristo, sendo Paulo apóstolo dos gentios, o maior dos pregadores e evangelizador de todos os tempos, se realmente ele é o principal dos pecadores, e nós? Nós olhando para a vida de Paulo, olhando para tudo que ele viveu, para tudo aquilo que ele é nas mãos do Senhor, se ele se diz ser o principal dos pecadores, a reflexão é, e nós? Como é que nós estamos diante de Deus? Será que Paulo aqui estaria usando de um exagero sem precedentes? Puxa vida, como é que eu vou dizer que um homem desse é o pior dos pecadores ou o maior dos pecadores? Ou então Paulo estaria usando de falsa humildade aqui, só para mexer com o coração das pessoas? Será que é isso mesmo? Amados, como eu já disse, as duas primeiras verdades são importantes para que nós entendamos esse texto. Quando nós consideramos a primeira verdade do verso 15, fiel é a palavra, nós não podemos entender que Paulo aqui estaria ou exagerando ou usando de falsa humildade. Se a palavra é fiel, aquilo que Paulo disse é verdadeiro. Então, a primeira afirmação, amados, torna verdadeiro aquilo que Paulo realmente está fazendo quando ele confessa ser o maior dos pecadores. Que padrão, então, entendendo que isso é verdade, que padrão, então, de comparação Paulo usou para dizer ou para confessar o que confessou? O que é que estava na mente do Paulo, o que estava no coração de Paulo quando disse essas palavras, quando faz essa confissão bíblica? Em primeiro lugar, amados, Paulo não se comparou a todas as pessoas, pois não conhecia todas as pessoas. Então, a confissão do qual eu sou o maior não tem nada a ver com comparação com outras pessoas, porque Paulo não conseguiria comparar todas as pessoas, porque ele não conhecia todas as pessoas, e não conhecia todos os irmãos, e não conhecia todos aqueles que iriam ser alcançados pela graça, livrando do pecado. Ele não conhecia essas pessoas. Então, Paulo não tem termos de comparação aqui, amados. Não tinha como ele fazer isso. Isso nos leva a pensar
que o seu padrão de comparação não era exterior, mas sim interior. O que ele está pensando quando faz essa confissão? Ele está olhando para si mesmo, para o seu interior. Em segundo lugar, também não era sua intenção dizer que seu caráter estava arruinado por completo, que a sua maturidade espiritual, da qual ele tinha bastante, era nada. Mas ele falava do que se passava em seu coração. Então é outra coisa muito importante que nós temos que entender aqui. A intenção não era dizer que ele estava arruinado com tudo aquilo que Deus deu a ele, com a graça na sua vida, com o crescimento espiritual que ele tem, com o conhecimento que ele recebeu do Senhor, mas ele estava pensando no seu coração. Paulo está dizendo, amados, que conhece o seu coração. E o que tem visto nesse coração é tenebroso. O que tem visto no seu coração é assustador. O que tem visto no seu coração é egoísta, orgulhoso, rebelde contra Deus. Ele está dizendo que até onde ele percebe, olhando para si mesmo, ele é o maior pecador que ele já conheceu. Veja também o que o mesmo Paulo diz quando ele escreve aos Romanos, amados. São 2 versículos apenas, preste atenção na leitura que eu vou fazer. Romanos 5, versos 20 e 21 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo, amados, ele estudava o seu coração, tendo em referência a lei de Deus, Quando ele diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Paulo olha para o seu coração, sim, mas a base do seu crivo, a base de entender a sua própria vida é a lei de Deus. E sabia como eram os seus impulsos, desejos, e teve a plena consciência dos pecados cometidos. Paulo olha para a lei de Deus, olha para a palavra de Deus, olha para a vontade de Deus e ao mesmo tempo ao seu coração, e viu tudo aquilo que ele já fez. E também as intenções do seu coração, e vê realmente que ele era um miserável homem pecador. Paulo era realista, amados, e queria ver a Deus e a si mesmo de modo verdadeiro. Isso é importante, amados, olhar para Deus e para si mesmo de modo verdadeiro. Ele não se escondia atrás de uma fachada de agradabilidade, numa fachada de religiosidade, dizendo eu sou bom e os outros maus, eu sou bom, mas as circunstâncias me obrigam a fazer o mal. Então nós vemos muito isso, amados, a justificativa do pecado nas nossas vidas não nos torna transparentes, verdadeiros diante do Senhor, mas o apóstolo faz isso. E quando ele sonda o seu coração à luz da lei de Deus, amados, ele se julga o pior dos pecadores, ou o maior dos pecadores. Vivendo assim, amados, 2 coisas ficarão muito claras para Paulo. A primeira coisa, a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus. Quando ele conhece o Senhor através da palavra e conhece o seu coração que não está fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, amados, ele fica pequeno porque reconhece o seu pecado e a santidade de Deus. Em segundo lugar, amados, ele também reconhece a misericórdia de Deus diante do seu pecado. Amados, isso é inimaginável o que Deus fez pela sua misericórdia para com aquilo que está dentro de nós, que é o nosso pecado. Ninguém pode dimensionar esse amor, amados, porque é um amor acima de tudo aquilo que a gente já conhece.
O fato de dar o seu próprio filho, amados, nós podemos entender, mas imaginar, viver isso, nós nunca vamos vivenciar. O amor de Deus é alguma coisa que nós nem podemos imaginar, amados. Incompreensível para o ser humano. Então Paulo, ele entende a misericórdia de Deus diante do seu pecado. E é isso que o faz confessar, amados. É isso que o faz confessar como o maior dos pecadores, ou o principal, como ele diz no texto. Porque, amados, ele estava morto e Deus, através de Cristo, deu vida a ele. E isso, amados, quando nós realmente entendemos, nós vamos entender o quanto nós somos pequenos e o quanto é grande o Deus que temos. Pastor Thomas Watson escreveu o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Vou repetir a frase. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Conhecer a Deus e a si mesmo, amados, através da fidelidade da palavra, é uma tarefa empolgante e desafiadora para todo crente. O texto começa dizendo: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. É nela que nós aprendemos o quanto é que nós estamos distante da vontade de Deus. Entender isso levou Paulo a ser grato pela grandiosidade da misericórdia de Deus em dar a ele a salvação. E também pela paciência de Cristo em continuar a amá-lo e a identificar-se com ele em sua luta diária contra o pecado. Verso 16, ele diz assim: mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, ele está dizendo a respeito do pecado ainda, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. É essa paciência, é esse amor, amados, que vai além da nossa imaginação, completa longanimidade de Cristo Jesus para com a sua vida. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, fazendo isso, amados, ele se torna modelo de alguém que estava muito longe do Senhor, e ele se julga o principal desses. E Deus, na sua infinita misericórdia, através de Cristo Jesus, o chama e o tira da morte e traz vida para que ele seja modelo. E ele foi modelo, amados. É modelo no seu tempo. É modelo para nós hoje e continuará sendo modelo até que o Senhor Jesus volte. Mas isso é obra do Senhor na vida de Paulo. Percebe o reconhecimento de todas essas coisas, amados? E por que ele julga-se tão pequeno? Porque quando ele olha para a palavra, ele encontra ali a sua desobediência à vontade de Deus. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Finalmente, irmãos, essa confissão de Paulo nos mostra um exemplo de honestidade e de maturidade cristã. A imensa consciência que Paulo tinha da sua pecaminosidade o leva agora a glorificar a Deus. O último versículo aqui é o 17, ele diz assim: assim, depois de se julgar pequeno e o principal dos pecadores, depois de falar da grande, imensa misericórdia de Deus para com a sua vida, tornando-o modelo, agora ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele termina aqui, amados, reconhecendo que tudo isso é obra de Deus na nossa vida. E eu volto a dizer, amados, se nós não nos confrontarmos com a palavra de Deus, nos reconhecermos pecadores realmente, amados, Cristo não terá o verdadeiro significado nas nossas vidas. Voltando à frase, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Pergunta que eu deixo, amados, para reflexão sua na presença de Deus. Você tem reconhecido o seu pecado diante de Deus?
Muitas vezes no momento da liturgia, amados, nós aqui no culto, nós temos um momento de confissão e contrição diante de Deus, confissão de pecados, amados, mas muitas vezes esse momento fica só no momento do culto, no momento da liturgia, amados. Nós precisamos fazer isso constantemente na nossa vida. Precisamos olhar para a palavra de Deus, amados. E todas as vezes que olharmos para a palavra de Deus, nós temos que nos reconhecer. Nós temos que perguntar a nós mesmos se continuamos e se nós estamos sendo obedientes ao Senhor. Reconhecer o pecado quando nós desviamos dessa palavra. Será que você tem reconhecido o seu pecado diante de Deus? Experimente fazer disso uma realidade. Então você entenderá melhor o imenso amor de Deus para a sua vida. Quanto mais nós nos conhecermos, tendo referência à palavra de Deus, amados, mais nós vamos ver a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Que nós tenhamos, amados, que buscar cada dia mais estarmos em comunhão com essa palavra bendita do Senhor, tendo experiências de vida com o Senhor, buscando realmente reconhecer tudo aquilo que temos feito que não tenha agradado a Deus ou que tenha estado contra a sua vontade, que está revelada na palavra de Deus. E que assim, amados, nós possamos glorificar de todo o nosso coração o nosso Deus, pela sua misericórdia para com as nossas vidas. Amados, que Deus nos abençoe no entendimento dessa palavra, né? E que nós possamos glorificar a Deus por tudo o que Ele fez lá no passado, por tudo o que está fazendo aqui hoje e por tudo aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém, Senhor. Amados, nós vamos louvar o nosso Deus. E preste atenção na letra deste hino, hino de número 97, nós vamos louvar ao nosso Deus com esse hino, mais uma vez agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia e reconhecendo o quanto é que nós somos pecadores. Vamos louvar a Deus. Senhor,
Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me com o Senhor. Mas nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite, agradecendo você aí que participou do culto. Tenho várias vezes repetido isso aqui. Culto não é mera assistência, não é para você ficar assistindo o filme, né? Nem o sermão do pastor. É para que você participe do culto realmente, né? Orando quando nós oramos, louvando ao Senhor quando o grupo de louvor está louvando aqui, participando também da pregação da palavra. Então, que você tenha participado do culto como deve ser realmente, e que a palavra de Deus fique na sua mente e no seu coração e transforme cada dia mais as nossas vidas, segundo o Senhor quer. Nós vamos, amados, terminar, nós vamos orar e vamos receber a bênção e terminar também cantando o Amém Tríplice. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos guia, Senhor, nos move, nos mostra a direção a seguir, ó Deus, mas também palavra, Senhor, que torna o nosso coração sensível ao pecado. Ó Deus, que cada vez que buscarmos a Tua palavra, Senhor, nós possamos nos espelhar nela, Senhor, para continuar vivendo a vida cristã, ó Deus. Identificando, Senhor, aquilo que há de errado na nossa vida e confessando o nosso pecado a Ti, como fez o Teu servo no passado, o apóstolo Paulo, ó Deus. Que realmente ao confessar isso, Senhor, nós possamos também entender que o Teu perdão é graça maravilhosa sobre a nossa vida. E assim, Senhor, nós possamos Te louvar, Senhor, nós possamos glorificar o Teu nome pelo Deus que Tu és. E aquilo que Tu tens feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por este culto. Ó Deus, abençoa cada irmão, ó Deus, que está participando conosco. Estende a Tua mão poderosa, Senhor. Dá a eles a consciência, Senhor, de quem são e de quem é o nosso Deus. E que assim a bênção do Senhor esteja sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Nós assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, amados. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus.